Olá, ouvintes do Bizarrismos do Além. Estamos aqui para mais um episódio do Bizarrismos no feed do Relatos do Além. Não, você não tá maluco, não é a Carol que tá aqui, nossa querida host. Está em uma viagem pelo sul dos Estados Unidos e ela não podia gravar. E ela perguntou se eu poderia gravar esse episódio e eu falei que sim. Então estamos aqui para mais um episódio do Bizarrismos do Além. E se você não conhece o Bizarrismos, é bom lembrar que o podcast tem uma pegada um pouquinho mais de humor. Então são histórias de terror, de assombração, mas uma piadinha aqui e ali. Então assim, releva aí, beleza? E se você quiser conhecer o Bizarrismos real oficial, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Só dá uma olhadinha para conhecer o feed do Bizarrismos, porque lá tem história não só de assombração bizarra, mas tem história de muitas outras coisas bizarras. Trabalhos bizarros, encontros bizarros, sonhos bizarros, e tem proibidão também. Inclusive o convidado de hoje esteve em um proibidão recente. Então aqui na descrição do episódio também vai estar um formulário, completamente anônimo já é, para você mandar o seu relato, beleza? E quem está aqui comigo hoje, que também esteve no último proibidão, que eu recomendo você ir lá ouvir, é o Luca Dendini. Eu falei certo? Falou, Cris, falou. Cris, muito obrigado por estar aqui. Eu só vou falar uma coisa que por eu estar aqui, né? Não você, né? Eu que sou o convidado, errei. Pra quem não me conhece, eu sou o Luca, amigo da Carol. Ela não quis me levar pra Los Angeles, né? Infelizmente. E muito feliz de estar aqui ajudando vocês, gravando aqui com vocês hoje. Mas eu quero te falar que eu morro de medo de coisa de terror. Então eu espero que você venha dormir abraçado comigo hoje, Cris. Eu vou. Aí depois a gente assiste um Vasco e Palmeiras, tá tudo certo. Mas eu tenho medo de terror e tô aqui pra ler essas histórias e não dormir hoje à noite. Mas aí eu não entendi, né? Você falou que tem medo de terror. Quer ver Vasco? Realmente foi redundante. Mas é que eu sou palmeirense, né? Então eu vou ver a minha vitória. Justo. Então, Luca, muito obrigado por estar aqui. E vamos lá, vamos para a primeira história. A Carol, ela pega as histórias e ela dá nome para as histórias. E assim, os nomes são ótimos. E a primeira história que eu vou contar se chama A Exumação de Beelzebub. Começamos bem, né, Luca? Cara, eu já tô com medo. Não vou mentir pra... Eu tô real com medo de ler as coisas aqui de baixo, mas vamos que vamos. Então vamos lá, começar aqui com a exumação de Beelzebub. A pessoa que mandou essa história começou assim, ó. Lembrei disso por conta do episódio de coincidências bizarras que vocês contaram da menina que enterrou uma caixinha com a prima dela. No entanto, a história dela é fofa e a minha é meio macabra. RS. Então, já deu uma caixinha com a prima dela. Eu acho que a pessoa vai ter que voltar e assistir esse episódio. Exato. Pedir pra Carol deixar aqui qual é o episódio, né? Isso, Carol, deixa na descrição aí o episódio da caixinha aí que a menina diz que a história é fofa, mas que a dela é macabra. E ela continua aqui, ó. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais estavam buscando terrenos para comprar numa cidade que ficava em torno de 1 hora de onde moravam. E lembro que na época vivíamos visitando vários lotes em condomínios fechados. Inclusive, um desses terrenos virou a casa que moro hoje em dia com meu marido e minha filha. Mas não vem ao caso, já que não é o terreno onde isso aconteceu. Como uma boa criança atentada e entediada em visitar 10 terrenos por dia, muitas vezes meus pais me pediam para nem sair do carro, já que eu acabava descendo puramente para encher o saco, em caps lock, pedindo para ir embora, ou então indo em lugares onde não devia, caindo, me machucando e essas coisas que crianças atentadas fazem. Vamos dizer que é muito chato ficar visitando terreno quando você tem 10 anos de idade, né? Pô, se com 30 já é chato pra caramba, imagina com 10. Tá certa ela, até agora eu não tô com medo, Cris. Boa. Tá, a história tá maneira por enquanto. E a história deu certo, né? Porque ela mora num desses terrenos, então conseguiu comprar. Exato. Num desses terrenos, meus pais estavam demorando demais conversando com o dono. E eu passei uma eternidade dentro do carro entediada. Então decidi descer para fuçar a região. Fiquei vagando pelo terreno e vi que numa parte dele, no meio da grama alta, tinha uma parte com algumas flores plantadas. O resto do terreno tinha apenas mato, sem flores.
Fui até lá e notei que tinha uma parte no chão com algumas pedrinhas, como se fosse um mini túmulo, que cavei com o meu pé e encontrei uma caixa pequena, do tamanho de um controle de PlayStation mais ou menos. Quando abri a caixa, ela tinha apenas algumas pedras dentro, nada mais. Meus pais me chamaram e eu voltei para o carro, deixando a caixa aberta e desenterrada lá no meio do mato, numa área onde ninguém passava, acredito eu. Não liguei muito para isso na hora. Depois deste acontecimento, passei a ter pesadelos todas as noites, sem exceções. Eu sonhava que tinha uma presença no meu quarto, uma sombra. Sonhava que andava pela casa e algo me puxava por trás. Eram pesadelos horríveis e eu acordava gritando de medo. Mano... Você tá louco que eu ia querer viver isso? Mano, nunca desenterre nada. Eu já ia me benzer. Meus pais ignoraram por algumas semanas e eu não contei pra eles o que eu havia feito. Eu mesma nunca tive certeza se os fatos tiveram relação direta. Sei que minha tia, irmã de minha mãe, ficou sabendo dessa situação e de como meus pesadelos já estavam afetando o sono de todos na casa. Então ela disse que colocaria meu nome nas orações do centro que ela frequentava, que eu acredito que era espírita. Pode ter sido tudo psicológico na época, pois eu era muito novinha, mas sei que meus pesadelos passaram depois disso e acabei aprendendo a lição. Minha tia, infelizmente, já faleceu, então não consigo perguntar mais detalhes para ela. Rapaz, essa história aí me pegou porque, cara, eu não desenterro nada. Eu não mexo em nada que tá às vezes na rua, assim, tem tipo um pratinho com comida, copo com alguma coisa. Eu nem passo perto, eu não mexo, não boto a mão, eu evito até de olhar. É bom passar longe, não dá. Depois acontece o que aconteceu com a menina aí. Não, tudo bem que ela era uma criança, coitada, né? Foi ingênua. Mas não dá, Cris, não dá. Você tá louco. Nem filme de terror eu assisto, porque vai que, né? O que você faria se você tivesse pesadelos constantes? Primeiro eu ia me benzer, né? Eu acho que a tia foi a pessoa mais inteligente aí nesse começo, né? Depois eu ia tratar na terapia, mas pesadelo constante toda noite. Não, eu iria me benzer, de verdade. Conversar com o padre, sei lá qual é a religião da pessoa. Ela falou que chegou um momento ali que os pesadelos estavam atrapalhando todo mundo da casa. Então, assim, ela devia acordar gritando. Né? Sim. Coitada. Mas é isso que eu faria. Eu faria exatamente o que a tia fez. Vai numa oração. Porque mesmo se não for algo psicológico e não for nada espiritual por fora, pelo menos você benzer, pelo menos vai mudar o psicológico da pessoa, né? Então acho que pode ajudar a melhorar nesses momentos de pesadelos constantes. Mas espero nunca passar por isso, de verdade. Exato. Acho que independente de religião e de crença, né? Você se benzer, dar uma rezadinha ali, não faz mal. Seja o que for que você acredita. Você sabe que depois que eu comecei, uma época eu tava corajoso e fui assistir aqueles exorcismos, né? O exorcismo de Emily Rose, o exorcista. E 3 da manhã é o horário do demônio, que dizem, né? O horário da besta. E eu comecei a acordar 3 da manhã. Aí eu já falava, morri. Vão me pegar. Já era. É punk. É punk. Aí, Luca, a próxima história que você vai ler pra nós se chama O de Casa. Eu não li a história, mas me faz pensar que talvez, será que até dentro da nossa casa estamos correndo perigo? Conta aí pra nós. Puta, a Osman deixou essa história comigo, né? A Osman é a Carol, pra quem não sabe, eu chamo ela de Osman. Então, história O de Casa, narração Luca, ela veio uma história do Reddit, tá, gente? Contamos no episódio 4 de Assombrações Bizarras. Quando eu era mais nova, eu tinha uma vizinha chamada Alexa. Não é Alexa cantora, é Alexa só. E nós éramos melhores amigas. Nossos pais sempre viajavam juntos. Eles faziam parte de um clube de motoqueiros, então era comum que eles fossem em viagens com esse grupo. Quando essas viagens aconteciam, a gente dormia em uma na casa da outra, fazendo um pequeno acampamento interno e passávamos a noite juntos. O normal de criança. Nada sobrenatural tinha acontecido conosco até esta noite específica. Estávamos no quarto da Alexa conversando e brincando, o que geralmente fazíamos nesse final de semana. Vimos uma luz forte vindo da janela e depois um som de moto, então pensamos que nossos pais tinham esquecido algo. Antes que pudéssemos levantar para ir checar, ouvimos alguém batendo numa porta e dizendo:
Olá? Era uma voz feminina, mas não era uma de nossas mães nem de ninguém que conhecíamos. Achamos estranhos e nos assustamos, pois ouvimos a porta de frente abrindo e poderia ser uma completa estranha invadindo a casa. Nós sabíamos que era a porta da frente, já que essa porta sempre fazia um barulho específico quando abria. E era como se ela fosse muito rente ao chão e acabasse raspando na hora de abrir. Deixa pior ainda a situação. Pô, imagina, primeiro você ouve um olá que você não conhece. Depois a porta... E a porta griguingando, não sei nem como é que fala isso. Cara. Não, eu já tava no armário nessa hora. Esperamos alguns minutos, até que fôssemos investigar quem poderia ser, já que não escutamos mais barulho algum. Vimos que a porta da frente estava escancarada e não tinha ninguém na garagem. Vasculhamos os outros cômodos, Alexa checou os quartos dos pais e eu cheguei a outra sala. Não vimos ninguém na casa. Então eu já estava ficando mais tranquilo. Voltamos ao quarto da Alexa e assim que me virei enquanto ela fechava a porta, ela sentou no chão e começou a chorar muito. Eu não entendi do que se tratava. Até onde eu sabia, estava tudo certo. Então comecei a ficar assustado novamente. Então Alexa finalmente disse o que estava acontecendo para que ela chorasse tanto. Ela tinha visto uma figura enorme dentro do quarto dos pais dela. A figura era mais alta que a porta e estava parada lá dentro do quarto. Tá maluco. Eu tenho ri de nervoso, cara. Eu não sei o que eu faria numa hora dessa. Meu Deus. Ficamos o resto da noite trancadas no quarto dela sem a coragem de sair para verificar. Quando nossos pais voltaram, contamos o que aconteceu e eles acharam que poderia ter sido impressão nossa. Nos próximos meses, a família dela passou outras experiências esquisitas na casa. Então eles acabaram se mudando e perdemos o contato. Mano. Tá maluco, Cris? eu só achei engraçado os pais falando que, tipo, era a impressão delas, né? Tipo assim, a gente viu uma coisa gigante dentro de casa. Não, foi impressão sua, não viu não, viu não. A porta não abriu, ninguém falou lá pra vocês só tiveram impressão. Sim, não, isso aí é coisa da cabeça de vocês. Meu Deus. Agora, se eu fosse elas, não sei você, Cris, mas eu faria o que elas fizeram. Mentira, eu não faria não, eu ia sair correndo e gritando. É isso que eu ia fazer. Cara, eu acho que se fosse comigo, eu ouvisse alguém batendo na porta, depois eu visse que a porta realmente estava aberta, eu não voltava pra dentro de casa nem a pau. Eu não voltava. E uma pessoa maior do que a porta, você sabe que agora eu estou morrendo de medo, eu virei pra trás pra ver se tinha alguém atrás de mim. Não, estamos gravando aqui, não tá tão noite, mas já é noite. Então, assim, cuidado com as portas. E a minha porta, até onde eu lembro, tá destrancada. Então... Mas você já viu aquela coisa de Povo das Sombras? Já viu algo sobre isso? Não vi. Eu tenho muito medo, Cris. Eu não vejo essas coisas, não. Entendi. Mas ela não falou, né, se o que ela viu foi uma sombra ou se ela realmente viu ali uma pessoa, né, em detalhes. Mas o que dizem desse povo das sombras aí é que a galera costuma ver eles quando rola a paralisia do sono, né? Então a pessoa acorda ali meio... Ela acorda, mas ela não consegue se mexer, né? Porque ela... Quer dizer, eu acho que nem dá pra dizer que acorda, né? Enfim, eu não sei o conceito técnico aí da paralisia do sono, mas a pessoa tá ali de olho aberto, meio que vendo tudo o que acontece, mas ela não consegue se mexer. E aí ela vê esse povo das sombras. Então, geralmente, esse povo das sombras justamente aparece nesse rolê da paralisia do sono. E aí, quando você estava contando essa história, que ela viu lá uma pessoa maior do que a porta dentro do quarto, eu imaginei isso. Porque ela não deu detalhe ali, né? Se era só sombra, ou se... Enfim, é assustador. E tem um outro ponto, outras coisas estranhas aconteceram, né? Exato, a casa já era... A casa ali, pelo menos, foi um estopim para bizarrices futuras, né, pelo visto. Até porque ela falou, nos próximos meses a família dela passou por outras experiências esquisitas na casa, então eles acabaram se mudando e perdemos o contato. Eu acho que eles se mudaram por conta dessas experiências ainda. Sim, doideira. Errados não estão. Não, mas eu acho que agora, Luca, pra gente fechar aqui, vai ser uma história mais leve, porque o título da história é Luana Goiaba. Parece leve. Não acredito muito na Carol não, cara. Eu sempre... Se tem fruta no meio, é uma coisa maneira, eu penso. E a história da Luana Goiaba, eu não sei se Luana Goiaba é a personagem da história, mas é uma história inédita. Então, assim, vocês estão ouvindo pela primeira vez aqui no Bizarrismos do Além com Cris e Luca, beleza? Vou começar aqui. Oi, Carol, convidados e bizarrista. Pessoa
Educada, gostei. Ouvindo os comentários do episódio de Assombrações Bizarras número 8, lembrei de uma história que presenciei com a minha filha. Ela tinha 4 anos de idade quando isso aconteceu. Acredito que essa história pode soar um pouco confusa, porém vou tentar explicar da melhor forma. Não sei qual tema essa história se encaixaria, mas acredito que é uma história que deve ser contada. Então aí, só para relembrar a galera aí, né, que ela falou que lembrou dessa história quando ela ouviu o episódio Assombrações Bizarras número 8. Então vai lá no feed do Bizarrismos para também ouvir essa história aí e ver qual que é a ligação com a Luana Goiaba, beleza? Eu até tô procurando aqui para saber quando foi, pra gente passar certinho. Perfeito. Acho que foi muito tempo. Aí se a Carol quiser cortar isso. Se a Carol quiser interceder, mas eu vou continuar contando a história aqui, vai que você acha aí nesse meio tempo. Certa vez, estávamos jantando, eu, meu marido e minha filha na mesa. E ela começou a falar que sentia saudades do filho dela. A gente não entendeu o que ela estava tentando dizer e a questionamos. Ela começou a contar que quando ela era adulta, ela tinha um filho. E que na última vez que ela viu o filho dela, eles estavam em um carro todo quebrado, onde ela viu alguns policiais que estavam segurando um robô, que acredito que deveria ser uma espécie de ferramenta, porém com o vocabulário que ela conhece, ela descreveu dessa forma, como um robô. E eles estavam tentando tirar ela com o filho dela de dentro daquele carro. Ela também disse que, neste local, e junto com os policiais, que eu acredito que podem ser bombeiros, Jesus estava lá olhando para ela. Tô tudo arrepiado aqui, cara. E eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito nisso. Perguntei se ela lembrava de mais alguma coisa de quando ela era adulta. E ela disse que se lembrava do marido dela. Ela disse que quando ela era policial, ela conheceu o marido dela quando ele estava em uma casa onde ele estava em perigo. Perguntei o que mais ela lembrava de quando eles eram casados. E ela me falou que o que mais ela sentia falta era de quando ela estava sempre juntinha do seu marido. Ela expressou um sorriso e uma cara de apaixonada, olhando para cima como se realmente estivesse com uma lembrança ou imagem nítida na cabeça dela. Ela disse que eles moravam em uma casa onde tinha o quarto dela e do marido e que o filho dela dormia em uma cama menor do lado deles. Em casa, ela sempre dormiu no quarto dela e não no mesmo quarto que eu e meu marido. Então não teria como ela tirar essa referência. Eu perguntei se ela lembrava qual era o nome dela quando ela era adulta. Ela disse que era Luana Goiaba. Agora entendi. Não temos nenhuma Luana na família para ela ter tirado de referência. E acredito que o Goiaba deve ser algo parecido com o sobrenome. Porém, com o vocabulário que ela tem atualmente, essa deve ser a palavra mais próxima que ela identificou. Ela disse também que reconheceu o antigo marido dela hoje em dia, que ele é um menino que estuda na mesma escola que ela e que eles se reconheceram e lembraram do que passaram, pelo que ela deu a entender. Ela disse que o marido dela antes se chamava Luiz e o filho se chamava Fernando. Caraca! É muito detalhe para uma menina de 4 anos para isso não ser verdade. Sim, cara, e uns nomes tipo Luiz, Fernando, tipo, não são nomes tão comuns. O Goiaba até... criança, mas foi o que ela falou. Acredito que era o sobrenome que ela conseguiu expressar. Né? E ali em cima, eu tô realmente um pouco arrepiado também. A questão do robô, né? Que provavelmente era alguma coisa hidráulica dos policiais para tentarem. E o fato de Jesus estar do lado dela, olhando para ela ali, cara. Essa parte pegou. Eu acho até bonito, não vou negar. Não. E não foi apenas uma vez que ela contou essa mesma história. Sempre são os mesmos detalhes. E se ela estivesse mentindo ou inventando, provavelmente ela ia falar alguma coisa diferente. Mas é sempre a mesma história. Passou 1 ano e hoje em dia ela prefere não falar mais disso. Quando tocamos no assunto, ela tenta desconversar, mas acredito que aos poucos essa memória pode ir se apagando da mente dela. Obrigada pela oportunidade de contar essas histórias. Beijos. Cara! Essa é a verdade. E você falou ali que que acredita, cara, e eu super acredito também. Sabe por quê? Eu já relacionei com uma pessoa que tinha uma filha. E a filha dela tinha 4 anos. E um dia a gente estava vendo filme. Era filme bobinho, assim, sabe? E a mãe, no filme, né? A mãe tava, tipo, fazendo uma brincadeira ali com o filho, meio que pegando ele no colo, jogando ele pro alto, não sei o que e tal. E a filha dessa minha
ex-companheira, pegou e falou assim: olha, mamãe, é igual eu fazia com você quando você era bebê. Ela falou só isso. Ela não entrou em mais detalhes, assim. Mas na hora a gente ficou assim, cara, como assim? Ela fazia com a mãe dela quando a mãe dela era bebê, saca? Doideira. Eu já li histórias de povos, não sei de onde, que eles conseguem, de uma forma, não sei como também, eu só lembro, identificar quem tá renascendo, né? Reencarnando, que eles marcam. Então, eu realmente acredito. E criança, né, por estar próximo da outra vida, né? A gente já tem 30 anos, né, Cris? Nós já estamos no Não, Kakura. nós não lembra demais. É muito próximo e acaba relembrando da outra vida. Eu acho bonito, não vou mentir, não. Total. E legal que nasceram perto, né? Dizem Sim. que as pessoas que a gente cruza na vida é que é alguém que a gente tem muito carinho não terminou uma história na vida anterior. Ou a gente tem, igual você falou, né? Ou a gente tem muito carinho, ou a gente agora tá convivendo com essa pessoa pra aprender a perdoar, né? Ou pra ser perdoado, sabemos. Exato. Espero perdoar todo mundo já e não ter que voltar de novo. Pois é, tá cada vez mais difícil, né? Mas é isso, pessoal. Essas eram as 3 histórias que a Carol separou pra gente contar hoje. Se você que tá ouvindo tem algo a acrescentar a essas histórias, tem algum conhecimento que possa ser interessante para os ouvintes, deixe nos comentários, que a Carol lê todos eles e responde todos eles. Mandem boas energias para a nossa Carolzinha, que ela possa cumprir o passeio turístico dela pelo sul dos Estados Unidos. E me trazer chocolates. Exato. Então, Luca, muito obrigado, cara, por ter topado aí participar desse episódio numa terça-feira à noite. Sei que a agenda aí é corrida, mas muito obrigado aí pela moral, tamo junto. Eu que agradeço, Cris, foi um prazer, espero que o pessoal goste. Eu que agradeço, Luca, sua participação, agradeço a Carol aí também pelo convite de substituir ela. Jamais à altura, né? Carol sempre no topo, mas espero que a galera goste. Qualquer coisa, deixa um comentário. Segue o Bizarrismos, que a Carol deixa todos os links aqui na descrição. E a gente se vê daqui a 2 semanas, porque o Bizarrismos do Além é um programa quinzenal. É isso, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Um beijo, galera. Boa semana aí para todo mundo e a gente se vê em breve. Valeu!